Olá, Cecília. Tudo triste, né? Olha, está aqui, né? Nossa, a doutora já estudou. Melhor é umas técnicas, mas faz. Olá, Penso que é sejam nessa todos nebulização. bem-vindos. Denise, seja bem-vinda. Nunes Bartolomeu, seja bem-vindo. Seja Denise, seja bem-vindo, bem-vindo. Rufino. É isso aí, Denise Gregório. Muito obrigada. Pessoal, vão partilhando a live, vão partilhando a live. Ok, Nunes, já daqui a pouco vamos poder já escrever o tema. Cecília. Uhum. Olá, doutora Emanuel. Seja bem-vinda. Olá, Deixa eu escrever Jonathan. tudo. Seja bem-vindo. Compartilhando a live, para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Posso escrever aqui o tema de hoje. Olá, Edmilson, seja bem-vindo. Partilhem a nossa live, vão partilhando, pessoal. Pessoal, vão partilhando a live, sejam todos bem-vindos a mais uma live, Projeto Biomais. Olá, Aninha, seja bem-vinda. Não consigo. Olha, eu escrevi o tema, só não consigo. Aqui. Fernanda, seja bem-vinda. E seja bem-vinda. Pessoal, partilhem a nossa live, vão partilhando a nossa live. Ruth, não tens como tu colocar ah, o tema, porque eu não Já consigo tem aqui. aqui, já temos aqui. Já temos. Não, Aqui já não, está. não, não está fixada. Não está fixada. Eu não tenho Não como consigo. colocar. Eu não tenho como colocar. Cecília, se não der, tipo, nós podemos sempre falar, não achas? Se não está a dar, Yeah. Eu e fiz, eu passaremos a fiz falar. isso. Escrevi,
e cliquei vote. Já. Já tá. Já está, então podemos convidar. Já tá. Já tá. Pessoal, partilhem a nossa live. Partilhem mesmo a live, porque hoje teremos um tema muito pertinente. Estou a convidar a nossa convidada. Vão partilhando a live. Nunes, partilhe a live com todos os teus amigos. Edmilson também. Ana, partilhe com todos os teus amigos. Eu já fiz o pedido. Já fiz o convite. Doutora, se tiveres aí, podes entrar, porque eu já fiz o convite. Já temos a doutora. Olá, Olá, muito boa tarde, doutora. boa tarde. Como vai você? Nós estamos Tá me ouvindo bem? Nós estamos bem, doutora Emanuela. Ai, é a Rita Sim, e a exatamente. Cecília. Sim, Ok. Cecília. Obrigada. Já estamos prontas? Sim, Já estamos prontas para poder conversar com a doutora. É isso. Então vamos começar já, né? A nossa live já se passou 10 minutos, 10 ou 11 minutos. Então o tempo não para. Vamos começar a nossa live. Muito boa noite a todos e boa tarde para quem nos acompanha também a partir do Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Biomais. Chamo-me Cecília Domingos Garcia e sou uma das moderadoras, juntamente com a minha colega Rita Casimiro. Muito boa noite, Rita. Muito boa noite, Cecília. Muito obrigada. Eu sou a Ritazinha Casimiro, como a Cecília já acabou de dizer. Eu sou uma das moderadoras do Projeto Biomais. É só para dizer que hoje o Projeto Biomais viajou para o Brasil. Temos uma doutora linda, que é a doutora Emanuel Daltro, que vai nos brindar com este tema tão interessante, gente. Então não fiquem acanhados, partilhem a nossa live. Olha, Cecília, hoje mesmo vai pipocar. Eu estou a ver a doutora, estou feliz. Realmente. Vocês. Sim, vai pipocar, porque o tema de hoje é muito pertinente, não só para as que estão a fazer medicina, mas também as que estão a estudar outros ramos. Então, pode aplicar também tudo isso que vamos aprender aqui com a nossa doutora. Então, não temos mais muito o falar, né? Vamos dar a palavra à nossa doutora. Muito boa noite, doutora Emanuel Daltro. Seja bem-vinda e muito obrigada pelo convite. Boa noite, Cecília. Boa noite, Rita. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a deferência do título, tá? Mas eu queria que vocês me tratassem como Manu. Edmilson me chama de doutora Manu, eu acho uma graça. Mas, assim, fiquem muito à vontade para me chamar de Manu, tá? Na saúde, a gente tem que, muitas vezes, todas as vezes que forem possíveis, nivelar o nosso contato, tá? Porque nós somos, dentro do setor saúde, seres humanos, humanos que tocam em humanos, né? Então, que a gente consiga, assim, mantendo todo o respeito, lógico, agradeço a deferência mais uma vez, mas podem me chamar de Manu, tá bom? Combinado? Está bem. Doutora Manu.
Tá bom. Bem, meninas, o Edmilson, a quem eu quero agradecer aqui o convite, né, por me aproximar do projeto Biomais. Eu já venho acompanhando há algum tempo o projeto Justificações Acadêmicas. Acredito que vocês também integrem esse projeto, né, ou estejam próximos ou conheçam. Como uma pesquisadora um pouco mais velha, né, eu fico muito estimulada em estar em contato com vocês, os novos estudantes, o futuro, como eu falei há pouco, né, quando eu convidei as pessoas a assistirem essa live, que a gente está aqui conversando com o futuro, vocês são o futuro, né, então conversar com vocês é sempre muito bom. Bem, vocês já me apresentaram, eu sou a Emanuele, eu sou brasileira, né, aqui a gente está 2 horas da tarde, uma tarde maravilhosa de sol, estou aqui no Nordeste, tá bom? Eu sou formada em enfermagem e sou doutora em administração. Então, por isso eu vou conversar com vocês sobre gestão, né? Sobre gestão de sistemas de saúde. E aí, antes de começar a falar um pouquinho sobre o assunto, eu queria contar um pouquinho da minha vida para vocês, tá? Porque eu acho que é bastante importante e algum estudante, sobretudo de saúde, pode se identificar com essa história. Eu entrei na faculdade de enfermagem muito nova. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, tá? E assim, eu queria fazer medicina, Rita, como você faz, né? Mas aqui, à época, há 25 anos atrás, era muito difícil, muito concorrido, e eu não conseguia entrar na faculdade de medicina e fui fazer enfermagem, que foi a que eu apliquei e passei. Bem, os primeiros 3 semestres de enfermagem eram semestres que falavam muito da teoria, né? A gente aprendia a biologia, a bioquímica, a história da enfermagem e diversas disciplinas, e eu tirava 10 em várias, né? Era uma aluna muito boa. A enfermagem... Aí, quando chegou no quarto, sim, fale. A enfermagem é a arte de cuidar, então já estou a ver este amor mesmo com a doutora Emanuel, estou a ver mesmo que tens mesmo essa arte mesmo, tens amor ao próximo com os seus pacientes. Com certeza, mas deixa eu te contar, vou falar rapidinho para a gente não perder muito tempo com isso. Então, quando chegou o 4º semestre de enfermagem, o 2º ano, é quando nós, lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, eu estudava lá em Ilhéus, terra de Jorge Amado, que vocês devem conhecer pela literatura. Então, a gente ia para uma disciplina chamada Fundamentos de Enfermagem, que é o primeiro contato que a gente tem, de fato, com o paciente, tá? E aí eu fui toda arrumadinha de branco, né? Toda bonitinha, perfumadinha. Gente, quando eu cheguei no hospital, fui no Hospital São Jorge de Ilhéus, o primeiro paciente que eu fui atender, cuidar, era um paciente que chegou ferido por arma branca, por faca, né, esfaqueado, sangrante, um paciente em um estado muito crítico. E eu, quando eu vi aquilo, sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei minha sacolinha e voltei para casa e disse para os meus pais, não dá para mim não tenho condições, não vou conseguir ser da área de saúde. Eu não consigo ver a dor, não consigo ver o sofrimento das pessoas. E aquilo para os meus pais foi muito frustrante, porque assim, naquela época aqui no Brasil, para a gente entrar na faculdade era muito difícil, era assim uma vitória, né? E eu já estava lá no 2º ano, e eu voltei e disse, não vou mais. Eu morava longe, morava com meus tios lá na região sul da Bahia, então eu voltei aqui para o Recôncavo da Bahia, que é onde eu moro hoje, falei minha mãe e meu pai que eu não ia voltar mais. E aí eu tinha um tio que trabalhava com gestão hospitalar, e ele conversou comigo o seguinte, disse, minha sobrinha, volte, tente encarar isso, superar isso, faça o possível. Quando você se formar, se você quiser, você nunca mais nem entra no hospital, porque existe uma infinidade de atividades que um enfermeiro pode fazer na gestão do serviço de saúde. Então, nisso foi que eu me apeguei. Então, eu fiquei pensando, voltei para a faculdade, perdi aquele semestre, né, porque eu não... Enfim, a questão emocional precisava ser trabalhada, e aí eu me atrasei um semestre para formar, mas desde que eu voltei para a faculdade, já comecei a orientar todo o meu estudo, todas as minhas práticas extracurriculares para a gestão. Então, quando eu me formei enfermeira, eu já caí dentro da gestão do sistema de saúde do Brasil, tá? Então, assim, como a Rita falou, embora eu também acredito que eu tenho essa afinidade de cuidar, de chegar perto das pessoas, mas o sofrimento e o lidar diário, o cuidado,
né, a ação do cuidado como enfermeira, eu não consegui cumprir essa tarefa. Então, eu sempre atuei nos bastidores, né, na gestão, na parte administrativa do setor saúde, que é o que eu vou falar para vocês. Então, se tem algum estudante que esteja no caminho e se sinta desconfortável, ou que não seja por isso, mas que queira ingressar, e é por isso que eu estou aqui para conquistar corações também para a gestão, né? Porque a gente precisa do cuidado, mas a gente também precisa da retaguarda, tá bom? Então, assim, foi assim que eu comecei essa minha história. Cecília, que história! Realmente amamos muito a tua história, doutora Manu. Não foi fácil, né? Muita gente que, tipo, não aceitam, tipo, como a enfermagem mesmo é arte de cuidar. Então, você tem que estar aí para poder mesmo cuidar dos pacientes que têm fermento grave. Não é fácil. Não é fácil mesmo lidar com a enfermagem. Não, mas muitas colegas têm, né? Nós temos um contingente enorme, números de enfermeiros no Brasil e no mundo que fazem trabalhos belíssimos. A gente vê aí, volta e meia, a gente vê pesquisas dizendo que a categoria da enfermagem é uma daquelas que levam mais confiança da população, né? Então, assim, ser enfermeiro e cuidar é uma coisa realmente maravilhosa. E nós temos muitos enfermeiros que cuidam muito bem, estão ali, aí na linha de frente, inclusive, dessa pandemia. Tá bom? Eu queria saber se vocês vão ficar me perguntando alguma coisa ou se eu posso dar continuidade à fala. Como é que a gente vai fazer essa dinâmica? A doutora pode dar a continuidade normalmente. Nós estamos aqui para ouvir, aprende com a doutora. Tá bom. Então, qualquer coisa, basta sinalizar que eu dou uma paradinha. Bem, gente, eu vou fazer uma marcação de onde eu vou falar, né, do lugar que eu vou falar, vou dar essa palestra para vocês, que é do Brasil, né? A saúde, ele é um bem fundamental, reconhecido assim por todos os povos do mundo. Então, eu acredito que a gente não tenha muita dificuldade de assimilar e de aproveitar um pouquinho daquilo que eu vou falar, independentemente de estar em África, de estar em Rússia, de estar em outro país, tá bom? O Brasil, para quem não conhece, o Brasil ele é uma república federativa. Tá? Nós temos 26 estados, mais de 5.000 municípios e um Distrito Federal, que é a capital do Brasil, que é Brasília. Para organizar essa estrutura de estados e municípios, a gente tem a Constituição Federal, que ela dá autonomia a cada um desses entes, né, desses municípios, desses estados, de atuar em certas áreas, cada um com sua competência, organizadas em sistemas. A maioria deles bem organizados em sistemas. O da saúde é um dos maiores exemplos que nós temos, né, no Brasil, de sistemas organizados de forma interfederativa e também no mundo. Dentre os direitos fundamentais da Constituição brasileira está a saúde, que é direito de todos e dever do Estado. A saúde no Brasil ela é universal, todos têm direito à saúde, né? Independentemente de contribuírem com algum valor, independentemente de cor, de raça, de classe social. Então, é um bem universal. Todos têm direito e direito a todos os níveis da saúde, desde a atenção básica, que faz a prevenção, a promoção à saúde, até a atenção secundária e a atenção terciária, de média e alta complexidade, tá? Então, a gente tem um contingente de milhares de pessoas, a população do Brasil ela é imensa, que estão todos sobre esse arcabouço do SUS. Para organizar o SUS, né, nós temos uma legislação, uma lei, que é, no Brasil, a Lei 8.080, que foi promulgada em 1990, já bem antigo, né, nosso sistema de saúde. E para que o SUS ele seja organizado, a gente tem um gestor em cada nível da federação, né? Então, no nível do governo federal, nós temos o ministro da saúde, no nível dos estados, nós temos os secretários estaduais de saúde, no nível dos municípios, os secretários municipais de saúde, que é quem organiza os sistemas, né, no nível local. Bem, fazer gestão de sistema de saúde, eu escolhi falar, né, de fazer gestão dentro do âmbito de um município, de uma cidade, de uma província, de um local, tá? Para que se organize esse sistema, a gente precisa, obviamente, olhar para diversos pontos de atenção. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do que é um sistema, né? Um sistema, o próprio nome já diz, para quem já estudou teoria de sistemas, são organismos ou instituições que estão articuladas entre si. Então, um sistema não é nada que esteja isolado.
é coisa que conversa, né? E dentro da saúde, a gente precisa fazer com que diversas instituições conversem. Por quê? Porque a saúde é organizada em níveis de atenção. Então, nós temos as unidades de saúde que tratam da atenção primária, da atenção básica, aquelas que recebem o paciente, recebem as pessoas, muitas vezes até sem doença, que é o que a gente precisa até fomentar, né? As pessoas vão às unidades de saúde básica para continuarem saudáveis, para aprender a prevenir, a fazer prevenção, né? A continuarem de uma forma saudável e viver suas vidas sem doenças. Mas também eles vão procurar essas unidades básicas, essas unidades primárias, quando tiverem alguma doença no estágio inicial, para que logo naquele momento a gente interfira e faça com que não avance, né, não dificulte o comprometimento daquela pessoa de forma a ela precisar de internamento, ou enfim, que venha a ter um desfecho pior, tá? Da atenção básica, que é essa questão primária, que vai resolver as questões de prevenção e de promoção, a gente precisa pensar nesse primeiro local do sistema de saúde que a gente vai gerenciar, não só nas unidades, mas também na casa dos indivíduos, na comunidade que os indivíduos moram. Então, para gerir sistema de saúde, a gente tem que pensar que o primeiro local do cuidado à saúde das pessoas são os domicílios, né? Então, a gente tem que ir também e promover e pensar em pessoas, trabalhadores de saúde, que possam ir até os domicílios para observar se naquele local existem condições que façam com que as pessoas adoeçam ou não permaneçam saudáveis, tá bom? A partir disso, a gente tem as redes de saúde que elas vão levar o indivíduo para um nível de maior complexidade, quando ele precise de uma atenção um pouco mais densidade tecnológica. Ou seja, além da atenção básica, além do domicílio e das unidades de atenção básica, nós temos os hospitais, nós temos as clínicas, onde temos recursos tecnológicos diversos para cuidar, né? Desde os recursos terapêuticos, a gente vai conversar sobre isso, eles vão estar interagindo com aquele paciente para restabelecer a saúde dele. Bem, quando a gente pensa nessa questão de sistema de saúde, a gente fala a casa, né, a residência do indivíduo como sendo o primeiro local do cuidado à saúde, depois as unidades de atenção básica, os hospitais, as clínicas. Mas a gente também tem que falar, quando a gente pensa nesse sistema, da peça fundamental da engrenagem de qualquer sistema, e principalmente do sistema de saúde. Que aí a nossa querida Rita, ao me elogiar, agradeço, ela falou, não, as pessoas que cuidam, as pessoas que estão à frente, as pessoas que tocam outras pessoas, que são uma peça fundamental dessa engrenagem dos sistemas, tá? Então, pensar que, para além das unidades, das estruturas físicas, a gente tem as pessoas e tem as tecnologias, que aí tem as tecnologias leves, as tecnologias leves duras, as tecnologias duras. O que é isso? Tem a tecnologia que é o próprio encontro, a própria palavra, o próprio exercer como seria a influência sobre o outro, a fim de despertar no outro o próprio autocuidado, tá? E as tecnologias mais duras, como os aparelhos e diversos equipamentos. Falar um pouquinho sobre essa questão das pessoas dentro do sistema, eles nos levam a pensar o seguinte: eu não vou voltar na antiguidade, né, na questão dos cuidados que nós tínhamos antes da medicina, a medicina contemporânea que a gente conhece. Mas a gente sabe que antes dessa medicina que a gente conhece agora, muita coisa já se fez, né? A saúde e o processo do cuidado não começou de forma nenhuma com a medicina contemporânea. A gente sabe disso, mas eu vou deixar isso para uma outra live, e a partir da medicina contemporânea a gente vai começar a falar um pouquinho dessa questão das pessoas dentro da gestão desse sistema. Quando a gente pensa no sistema de saúde e que a gente traz essa questão das pessoas, eu acho que em todas as culturas, na maioria das culturas, me corrijam se na de vocês eu estiver equivocada, mas a gente pensa logo na figura do médico, né? A figura central do médico.
A figura do médico, ele é a figura que mais se aproxima do nosso imaginário do que seja o profissional de saúde. E esse médico, essa figura, que hoje a gente vai ver que ele não está tão isolado assim, a gente já tem outros atores que estão ao redor, né, e ao lado, melhor dizendo, contribuindo para fazer saúde de qualidade, mas o próprio médico, a própria profissão médica, o ato de exercer a medicina, ela vem mudando ao longo do tempo, né? Nós costumávamos dizer que a educação médica, os médicos, principalmente os mais antigos, eles foram formados no sistema de educação bancária. Então, era aquele profissional que sentava atrás da mesa, que recebia o paciente e que passava, que determinava uma prescrição para aquele paciente, muitas vezes de cima para baixo, né? Por isso a gente fala essa educação bancária, o Paulo Freire já teorizou sobre isso, ele é bem conhecido no Brasil e fora do Brasil, que era eu falo e você me escuta. Eu detenho o saber, eu profissional de saúde detenho o saber, e o meu paciente vem ali apenas para que eu despeje o meu saber sobre ele sem nenhuma troca. Esse tipo de postura do profissional, ela encontra-se superada, né, na maioria das escolas médicas, nas maiorias das escolas de saúde. A gente hoje trabalha com educação que valoriza os diversos saberes e, inclusive, nessa relação profissional de saúde e paciente, o saber do paciente, né, o saber e as condições dele de vida, as condições que a gente chama de condições sociodemográficas que vão interferir naquele adoecer e morrer dele, ou naquela condição dele continuar saudável. Então, dentro da gestão de sistemas, além da gente pensar nas estruturas, e daqui a pouco eu vou voltar a essa questão das estruturas, a gente precisa pensar nas pessoas e na posição que essas pessoas devem ocupar na relação com o seu paciente. Isso é muito importante. Então, a gente sai dessa figura de apenas o médico, tá, para uma figura, para uma visão de equipe. Né? Essa visão de equipe, ela já vem se desenvolvendo desde o tempo aqui no Brasil, que a gente pulou do modelo chamado de modelo biomédico, né? O modelo da queixa-conduta, daquele modelo que o paciente só ia ao serviço de saúde quando estava doente e só para sentar na mesa do médico e receber aquela prescrição de cima para baixo. A gente passa para um modelo de promoção à saúde, um modelo que integra outras pessoas à equipe de saúde. E aí vem a enfermagem, né, essa arte do cuidado que sempre esteve, mas sendo colocada num lugar de maior importância dentro da equipe, e todos os outros profissionais vieram a reboque dessa conquista da enfermagem. Então, nós temos os nutricionistas, nós temos os psicólogos, nós temos os fisioterapeutas, nós temos todos os profissionais de saúde imbuídos dessa missão do cuidado, cada um com sua especificidade, tá? Então, a gente pensa na gestão de sistema de saúde, que numa equipe de saúde multiprofissional, que trabalhe de forma interdisciplinar, ninguém tomando a função do outro, mas potencializando a função do outro, tá? Então, isso é muito importante. E nessa questão agora específica que eu vou entrar, e aí eu vou já colocar na nossa conversa a Cecília, né? Que a Cecília é estudante de mecânica industrial, correto? Correto. Pronto. A Cecília, já finalista, inclusive, né? Daqui uns dias já vai estar. Então, assim, a Cecília e todos os outros colegas que vão assistir essa live, que não são considerados profissionais de saúde, mas estão hoje sendo incorporados nessa equipe de saúde. Tá? Então, passamos daquele modelo biomédico que só o médico fazia e tinha toda aquela autonomia, para um modelo de equipe de saúde ampliada, onde a gente tem não só os profissionais de saúde atuando em coordenação, né, de forma organizada, de forma sistêmica, mas trazendo também outros profissionais para dentro da equipe de saúde. Então, não é o profissional de saúde apenas, é o profissional da saúde. E o que a gente tem nesse conceito e por que eu gosto de trocar nesse assunto quando a gente vai falar de gestão de sistema com estudantes e tratando dessa questão multiprofissional? Gente, eu já tenho 25 anos de formada, né?
E assim, eu já passei em diversas áreas da gestão do SUS, desde a gestão da atenção básica, a gestão de média e alta complexidade. E aí eu vou dar um depoimento da questão da gestão de média e alta complexidade, onde em um determinado município aqui do Brasil, eu participei de uma reestruturação de uma unidade para se criar um centro especializado de tratamento de queimados. Tá? Nesse centro especializado de tratamento de queimados, tinha também um espaço que deveria ser reconfigurado para ter uma UTI, né, uma UTI de queimados. E aí eu lidei nesse processo com várias pessoas da área da engenharia, né, da engenharia civil, pessoas da área da arquitetura. E aí eu digo para vocês que é muito diferente a gente tratar com um engenheiro que entende muito bem de edificações, mas que nunca pensou sobre a saúde, sobre o hospital, e você tratar com um engenheiro hospitalar, você tratar com um arquiteto hospitalar. Então, aí tem o convite, já não é nem tão específico, né? Porque a gente vai ver, daqui a pouco eu vou trazer alguns elementos que vão ter profissionais dessa área mais dura, né? Da área de exatas, da área das engenharias, que vão tratar de construir robôs para fazer cirurgias, de construir algoritmos para descobrir, predizer se a determinada população está em maior risco ou menor risco de contrair determinada doença e como fazer para prevenir. Mas o próprio profissional que ele é dessa área de construção civil, ele tem, no campo da saúde, um espaço específico, que demanda conhecimentos específicos. Então, a gestão do sistema de saúde, ela não depende apenas, e por isso eu quero aqui dar esse pulo, né, de não falar apenas para a gente, Rita, da saúde, mas falar para os profissionais que são de outras áreas, mas que a gente precisa deles com um conhecimento específico. Então, se puderem ter essa dedicação e esse olhar em algum momento de suas formações, né, ou até depois numa especialização para o campo da saúde, a gente só tem a ganhar dentro da gestão de sistemas, tá? Desde a construção de um hospital, do conhecimento dos fluxos, dos processos, né, dos regramentos. Então, cada país ele vai ter seu regramento específico, né, de tamanho, que na área de saúde eles são muito parecidos. Tamanho de um consultório, né, qual a distância de um leito entre outro para poder dificultar a infecção cruzada, como se faz unidades de isolamento, como são as questões do fluxo de ar, o destino do lixo, né? Quais são os resíduos que são infectantes, quais que não são, o que eu preciso fazer com cada um deles. Então, a gente precisa, para a gestão do sistema de saúde, de multiprofissionais. E não são só profissionais de saúde, são profissionais que venham ser da saúde, tá? E aí eu falo um pouquinho sobre isso e vou voltar já para a nossa questão do sistema. Então, falei das estruturas, falei das pessoas, falando dessas pessoas, dos profissionais de saúde que devem estar juntos e dos profissionais que são externos à saúde, mas que se transformam em profissional da saúde, uma vez que estudam e se debruçam sobre as necessidades da saúde naquele campo específico. A gente pensa também que para gerir um sistema de saúde, eu falei na figura do médico, depois expandi para a figura da equipe de saúde, falei das unidades das estruturas físicas, que aí vai desde o domicílio das pessoas, que precisa ser visitado, precisa ser observado, né? Principalmente questões de idosos, pessoas que moram em áreas que tenham alguma questão que leve a um maior adoecimento, próximo de aterros sanitários, próximos ou em áreas de grande vulnerabilidade social, com violência, etc. Então, a gente precisa de pessoas que vão lá nesse local, pessoas que conheçam a comunidade. Mas a gente precisa também, no campo da saúde, de outros agentes que muitas vezes eles não aparecem. Eles estão lá atrás nos bastidores. E aí eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui, porque eu acho importante que todos se despertem para isso. Uma das primeiras coisas que a gente fala quando a gente vai tratar de gestão em saúde é que saúde se faz com dados, né? Para que você planeje um sistema de saúde, para que você faça uma gestão de saúde, você precisa olhar os registros, você precisa construir série histórica, seja de atendimento, igualzinho a um supermercado, né? O dono do supermercado, ele vai registrando ali todas as vendas que ele faz por mês, e aí, ao longo dos anos, ele vai perceber, que no mês de dezembro, ele vai vender mais peru,
porque tem o Natal, né? Que no mês do inverno, no tempo do inverno, ele vai vender mais leite, vai vender mais chocolate, mais chocolatado, vai vender mais bebida alcoólica, porque as pessoas vão... Enfim, tem uma lógica. Na saúde, é a mesma coisa. A gente precisa conhecer os nossos registros para que a gente possa predizer, para que a gente possa planejar sobre aquilo que já aconteceu. A gente não pode achar que a saúde, por ser algo, muitas vezes, acontecer situações emergenciais, que elas não possam ser previstas. Elas podem ser previstas porque nós vamos registrando ao longo do tempo tudo aquilo que acontece. Para fazer esse registro todo e processar esse registro, porque não é pouco atendimento que a gente tem na saúde, né, nos países do mundo, nós temos todo um sistema de informação que está por trás disso, né? No Brasil mesmo, nós temos o DataSUS, que é o sistema de informática do Ministério da Saúde, que tem diversos programas, que ele vai desde aquele que recolhe dados de nascimento, dos meninos, das meninas que vão nascendo, com qual peso a mãe tinha que idade, com qual foi a idade gestacional, para que a gente possa prever, né, a gravidez na adolescência, para que a gente possa prever o número de prematuros, para que a gente possa observar, olha, está nascendo muito prematuro e o prematuro está associado a pouca consulta de pré-natal, né? Está associado à baixa idade da mãe. Enfim, a gente tem uma série de dados que são coletados. E esses dados, gente, não dá mais para fazer análise com papel e caneta, tá? A gente precisa de sistema informatizado. Nós precisamos de pessoas que saibam olhar e trabalhar esses dados, transformar isso em informação para que o gestor do sistema de saúde, ele tome as melhores decisões. Então tá aí, outro campo, que é um campo que muitas vezes a gente olha para a saúde, só vê médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, e a gente não vê o profissional de dados, né? As pessoas que criam os sistemas, as pessoas que lidam com aqueles dados e transformam em informações para que aqueles que estão à frente tomem as melhores decisões, tá? Além disso, esse aí foi só um dos exemplos, nós temos outras questões que estão envolvidas no setor saúde e que dizem respeito a outros profissionais. Como, por exemplo, na saúde, a gente vai ter diversas demandas, né? As pessoas vão ter demandas diferenciadas. E a gente estima isso com base nos dados, que esses profissionais de dados, gentilmente, né, vão dar para a gente de uma forma facilitada. Hoje mesmo eu entrei diversas vezes aqui nas planilhas do DataSUS para ver como é que está o índice de mortalidade por Covid, enfim, que eles já dão para a gente de bandeja, infográficos, etc. E aí a gente precisa ter a consciência de que o paciente ele vai precisar, em determinado momento, ser modificado, ser transferido de estrutura de acordo com a complexidade do seu caso. No Brasil, a gente chama isso de regulação, né? A gente tirar o paciente de um lugar e colocar naquele que lhe dê a melhor resposta possível para a sua necessidade no menor tempo possível. Tá? A gente chama isso de regulação. Para fazer essa regulação, a gente também precisa de pessoas. E a gente precisa dessas pessoas dos sistemas, que vão dar dos sistemas que vão nos mostrar as vagas, né, onde estão as vagas, desde que as pessoas que estejam trabalhando alimentem aquele sistema de forma correta, que aí também volta a dizer, não adianta ter tecnologia também se não tiver pessoas, né, são as pessoas que fazem a tecnologia rodar. Mas, enfim, para fazer essa regulação, nós precisamos de transporte, né, nós precisamos retirar uma pessoa de um lugar para o outro em segurança, né. Aqui no Brasil, se a gente olhar há mais ou menos mais de 10 anos atrás, eu não sei ao certo o tempo que a gente instituiu o SAMU aqui, que é o Serviço de Atenção Móvel de Urgência, tá? São as ambulâncias que vão até os locais que acontecem acidentes ou que vão até hospitais que precisam regular, ou seja, transferir pacientes em maior gravidade. E esses profissionais que trabalham nesse serviço, né, nesse serviço de transporte, eles vão fazer o transporte de uma forma mais segura e levando o paciente para onde foi regulado. A questão do transporte, que a gente chama de transporte sanitário, é outra demanda que vem crescendo muito, né, uma vez que a gente precisa mobilizar os pacientes para que eles recebam a melhor atenção de forma mais rápida possível. O transporte sanitário, gente, não é um transporte comum, né? Então, aí eu estou falando também para motoristas, para pessoas que dirigem profissionalmente.
existe dentro do setor saúde uma necessidade de profissional que, além de ser motorista, ele também entenda de primeiros socorros de uma forma bastante específica. E aí, aqui no Brasil, a gente não chama o motorista da ambulância de motorista, a gente chama de condutor. Por que a gente fala condutor? Porque o condutor é um motorista que tem uma habilitação específica para ajudar a equipe de saúde no momento de transferir um paciente ou no momento de resgatar um paciente. Então, veja que a gente vai expandindo essa gestão da saúde, essa necessidade de pessoas para um horizonte até técnico, né? Vai passando do horizonte profissional de apenas universidade para a questão técnica. Então, nós precisamos de diversas pessoas para fazer essa gestão do sistema de saúde. E aí eu quero falar agora um pouquinho para vocês sobre as questões que são as questões mais imediatas da gestão do sistema de saúde, por que a gente precisa de tanta gente e o que a gente tem que alinhar com todas essas pessoas, tá? Então, a gente já falou que, essencialmente, o sistema de saúde é constituído por estabelecimentos de saúde, que é o local onde se presta o serviço, por profissionais de saúde, aí nas suas diversas especialidades, por profissionais que são de fora da saúde, mas que se transformam em profissionais da saúde, quando assumem o compromisso de atuar junto aos profissionais de saúde, desenvolvem habilidades específicas, estudam as especificidades, né, de cada setor. E nós precisamos também de ter modelos de assistência à saúde que sejam possíveis de serem trabalhados nessa perspectiva. Aí eu vou tratar com vocês aqui do sistema de saúde numa perspectiva ampliada, tá? Tá. Querem perguntar alguma coisa até agora? Realmente eu tenho perguntas. Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma outra vez. Façam as vossas perguntas, não fiquem acanhados, porque a doutora Manu está aqui mesmo para poder responder todas as vossas perguntas. Doutora Manu, eu quero saber realmente, quando a doutora falava sobre as unidades, eu gostaria que a doutora Manu falasse mais um pouco sobre a segunda unidade de atenção, ou a unidade básica, acho que é a segunda. Quando falavas, mas só a doutora simplesmente focou-se mais na primeira. E eu quero saber realmente da segunda. Pronto, deixa eu falar para você uma coisa. O Brasil, a gente tinha um sistema de saúde bem assim, piramidal, tá? Onde nós tínhamos um nível de atenção primário, secundário e terciário. No primário, as unidades de saúde básicas, que essa aí vocês já entenderam, né? Que é aquela que faz o curativo, que faz a vacina, que faz a promoção, que tenta fazer educação em saúde para que as pessoas não venham adoecer. Tinha o nível intermediário, secundário, que seriam as clínicas e os hospitais, as clínicas para fazer todo o atendimento ambulatorial, paciente não estando internado, né? E os hospitais para fazer o internamento, tá? Para o paciente receber ou uma cirurgia ou fazer algum atendimento clínico. E as unidades terciárias, que eram unidades mais complexas, que serviam para reabilitação e transplantes, tá? Esse sistema piramidal no Brasil, ele foi sendo transformado aos poucos num sistema em rede. Hoje a gente fala que é em rede, redes de atenção à saúde. Ou seja, essa hierarquia rígida, essa questão de supervalorizar aquilo que era mais especializado, ela começou a cair. A gente transformou hoje isso numa rede, numa horizontalização, tá? E todo o sistema de saúde do Brasil hoje, ele é ordenado e coordenado pelas unidades de atenção básica, que é o primeiro local para onde o paciente precisa ir. Tá bom? Tá bem. Então, o paciente, ele vai procurar a sua unidade de atenção básica e, uma vez identificado necessidades, esse paciente ele vai ser regulado por meio de um sistema, que aí a gente traz a questão dos sistemas informatizados, dos cientistas de dados, etc. Vai ser regulado por meio de um sistema para uma unidade de maior complexidade. E quando ele resolver este problema nessa unidade de maior complexidade, seja um exame especializado, seja uma terapia, como, por exemplo, um tratamento fisioterapêutico, alguma questão relacionada a pequena cirurgia, ou até o próprio internamento, depois que ele resolveu aquela questão dele, um pico hipertensivo que necessitou ficar internado, ele vai ser, de novo,
encaminhado para a sua unidade de atenção básica, ou vai para o seu domicílio, e a unidade de atenção básica vai tomar conhecimento de que aquele paciente já está em casa e vai mandar um agente comunitário de saúde, que são os profissionais de saúde que ficam mais próximos, né, dos domicílios das pessoas, para poder acompanhar aquele paciente. Então, hoje a gente tem isso, essa estrutura, a segunda estrutura, como você falou, a gente já não chama mais de segunda, porque elas estão ali em rede, o paciente ele vai transitar dentro dessas estruturas de acordo com a sua necessidade, mediante a sua regulação, tá? Então, seria mais ou menos isso. Compreendeu? Com certeza, doutora. Cecília. Ok, olha, está sendo muito produtivo, estamos aprendendo muito com a professora ou com a Manu. É complicado chamar deste jeito, Manu. Pronto, vamos partilhando a live para que as pessoas possam também estar aqui e beber da água que a Manu está aqui a dar-nos. Então, vamos partilhando a live e façam também as perguntas. E nós estamos aqui, nós vamos ler as perguntas para que a nossa doutora possa respondê-las. E é isso. Realmente, Cecília, façam as vossas perguntas. Doutora, nós sabemos que a enfermagem, existe uma mãe, né? Que é a Florence Nightingale. Com certeza, doutora. E como é que ela, tipo, realizava as prescrições, neste caso, antigamente? Como é que era? Olha, a Florence, ela era uma pessoa de família rica, né? Uhum. De família abastada, e que ela foi ajudar os feridos no esforço de guerra, né? Então, nasceu assim a história da Florence, ela sendo a madrinha da enfermagem, ela observou diversas condições naquela época que melhoravam a qualidade do cuidado do paciente. A partir disso, ela foi introduzindo conhecimento científico, né, o possível naquele momento, no cuidado da enfermagem. A história da enfermagem, ela é repleta dessa figura maternal também, cuidadora, né, de pacientes, o que é o mainstream da nossa profissão, é o cuidado, né. Eu me afasto um pouquinho disso, nem me sinto tão à vontade de falar sobre cuidado, porque realmente não é o meu lidar cotidiano, né, eu lido com gestão de sistemas e com auditoria de serviços. Mas a Florence é para a gente o espelho do cuidado e aquela que indica que a enfermagem se faz não só com o amor, né, que a gente costuma dizer, faz por amor, mas faz com ciência, né, com muita ciência. E ela, nas condições que ela reunia à época, ela possibilitou, né, uma melhoria substancial com a aeração do espaço, enfim, diversas questões que ela foi na observação e na aplicação daquilo que ela ia observando. Então, a Florence, para a gente, é um modelo de que enfermagem se faz com ciência, se faz com muito estudo, né, nos deixou esse legado grandioso, e que hoje nós temos diversos colegas da área de enfermagem que trabalham diretamente com a melhoria de questões do cuidado, observando, fazendo proposições científicas para isso, mas, como eu disse, não é a minha praia. Com certeza, doutora. Eu queria... Doutora Manu, eu acho que podes dar a continuidade naquilo que a doutora falava. Pessoal, façam mesmo as vossas perguntas. A doutora está aqui para poder para poder responder todas as vossas perguntas. Então, doutora, podes dar continuidade? Pronto. Então, a gente falou um pouquinho rapidamente sobre essa estrutura de sistema, de que é o sistema de saúde, quais são as partes que as compõem. Mas a gente precisa também chamar a atenção que para fazer gestão de sistema de saúde, nós precisamos de um aparato muito importante, que é a epidemiologia, tá? Epidemiologia é a ciência que vai nos dar as informações sobre as causas, as causas e as consequências de diversas questões que envolvem o adoecer e o morrer. Então, a situação epidemiológica de determinada comunidade, o conhecer do que aquela comunidade, desde o que aquela comunidade adoece até o que aquela comunidade morre, ela pode dar diversas pistas para a gente organizar um sistema de saúde, tá? Quando a gente olha os dados epidemiológicos, por exemplo,
eu vou observar que eu tenho no município que eu moro, em Sapé-Açu, muitos casos de câncer de mama, tá? E aí eu observo internações de câncer de mama. Então, tem um número expressivo de pessoas internadas com câncer de mama, para fazer ou a cirurgia, ou a quimioterapia ambulatorial, que aí não vai ser internamento, ou a radioterapia. Isso é um dado, que existe o câncer de mama. Se eu for para mortalidade, eu chego lá e olho, e morreu mulheres de câncer de mama? Ah, morreram muitas mulheres de câncer de mama, quase o número, né, quase o dobro, o triplo do número de pessoas que vinham adoecendo anualmente, ou seja, o acúmulo de pessoas com câncer de mama resultou em mortes por câncer de mama. O que isso pode identificar para a gestão de sistemas? De que aquele cuidado que está sendo prestado para aquele paciente, ele não está sendo suficientemente importante para evitar a morte, né? Então, quando eu digo para vocês que é preciso dados para a saúde, para fazer uma boa gestão, é para a gente poder fazer essas leituras que a epidemiologia nos permite, tá? Então, se eu tenho muita doença, muito internamento por determinada doença, mas não tenho mortes, eu posso dizer que o cuidado daquela doença, ele está sendo um cuidado assertivo. A equipe tem uma resolutividade para aquele tipo de problema. E aí eu vou me debruçar para o antes daquele adoecer, né? Não entre o adoecer e o morrer, mas o antes do adoecer. Por que eu tenho esse número de doença, né? Por que eu tenho esse número de câncer de mama? E aí eu vou estudar toda a parte que vem anterior. Se não está morrendo, primeiro sempre eu vou observar essa relação entre adoecer e morrer, porque o grande propósito da saúde é manter a vida, né? Então, entre adoecer e morrer, se não está diminuindo ou está se mantendo o número de mortes, é porque aquele meu tratamento não está adequado. Eu vou atuar naquilo ali. Mas também, para e passo, ou um pouco depois, eu vou ter que me debruçar sobre a parte anterior. Por que estão tendo câncer de mama? Por que estão precisando chegar numa cirurgia, por exemplo? Tá? Por que estão precisando chegar numa quimioterapia? Então, a gente vai observar todas as condições daqueles pacientes que possam me dar pistas das causas do câncer de mama. Então, questões como a idade, mas não só isso, né? A questão da existência de câncer de mama na família, as questões relacionadas com a alimentação, as questões relacionadas com o uso de agrotóxico naquela localidade que mora. Então, existe uma série de estudos também, que são estudos da demografia e da sociologia, que podem nos ajudar, dentro da gestão de sistemas de saúde, a identificar onde que temos que atuar, né? Quando eu trato disso, eu preciso chamar a atenção de que saúde, a definição de saúde é uma definição extremamente complexa, né? A definição de saúde não é só a ausência de doenças, a definição de saúde, ela perpassa diversos setores, é qualidade de vida, saúde é ter, inclusive, paz, né? Gandhi já dizia isso. Então, nós precisamos ter todo um arcabouço de profissionais também atuando nessas condições, nessas determinantes sociais da saúde, para que a gente não venha ter a doença. Então, um exemplo que eu achei mais pertinente foi esse, para a gente ver que fazer gestão de sistemas de saúde, a gente precisa de olhar para o agora, mas também olhar o passado e tentar predizer futuro, né? Uma coisa importante que a gente tem feito também dentro da gestão de sistema de saúde, é observar a expectativa de vida das pessoas, né? Não só daquilo que as pessoas adoecem e daquilo que as pessoas morrem, mas a expectativa de vida. Uma expectativa de vida sendo elevada, isso quer dizer, dentre outras coisas, que a gente está tendo uma prevenção importante de determinadas patologias, mas também que a gente está tendo tratamentos adequados, tratamentos mais adequados e mais assertivos. E aí pensar um pouquinho no desenvolvimento tecnológico da saúde, né, do setor saúde. Trazer os incrementos tecnológicos da indústria farmacêutica, mas não só da indústria farmacêutica, da indústria médica de forma geral, de equipamentos, ver a questão da robotização, das telemedicinas, do acesso ao cuidado à saúde remoto. Nós tivemos agora, que é um elemento também importante dentro da discussão multiprofissional de gestão do sistema de saúde, é que a pandemia do coronavírus 19, ela veio a ser uma catalisadora do uso de tecnologia de medicina à distância, né? Então, era algo que a gente tinha um pouco de reserva, um pouco não, no Brasil a gente tinha muita reserva com telemedicina, com o próprio ensino
das questões da saúde de forma remota, e hoje nós já estamos vendo isso de forma híbrida, né? Provavelmente ficaremos de forma híbrida por um bom tempo, e a questão da telemedicina e do uso da robotização. Então, isso está sendo um passo muito importante que está se consolidando agora no período da pandemia. Então, pensar na tecnologia e como ela pode ser incorporada dentro da gestão do sistema de saúde é algo que a gente precisa pensar. Tecnologia não é barata, né? Aí é outro dilema que a gente vive, né? Que é um dilema que traz mais um profissional para dentro da equipe de gestão do sistema de saúde, que são os profissionais da economia da saúde. Então, como ofertar, por exemplo, no Brasil, onde nós temos um sistema universal, integral, saúde para todos, em todos os níveis, né? Todas as demandas de saúde, elas devem ser assistidas pelo Estado. Como ofertar os novos incrementos tecnológicos para todo um contingente populacional? Como equacionar, né, esse custo com o orçamento do país, em situação de pandemia, por exemplo? Então, nós trazemos também para essa gestão do sistema de saúde a economia da saúde, tentando observar quais são os melhores tratamentos, aqueles que vão dar a melhor, ser mais eficientes, né, trazerem melhores resultados com menor custo para grandes contingentes populacionais. Então, quando a gente está a estudar medicina, quando a gente está a estudar farmácia, quando a gente está a estudar qualquer desenvolvimento tecnológico, nós temos que levar em consideração que atingir o maior número de pessoas é garantir a dignidade da pessoa humana, né? A saúde é um bem indisponível, a gente não pode dispor da nossa saúde, da saúde da nossa população. Então, os governos que ainda não têm essa saúde de forma universal, com certeza é uma pauta, acredito plenamente que eles tenham como pauta resolver esses dilemas nos seus países, tá? Então, pensar em como ofertar saúde com um custo menor é um dilema multiprofissional. E trazer, quando a gente fala nisso, de que existe um ditado aqui em Brasil, não sei se vocês escutam aí, de que prevenir é melhor que remediar, né? Para cada dólar investido em saúde, em prevenção à saúde, a gente deixa de gastar $20. É um estudo canadense antigo, mas que ainda vale muito, né? De que a gente precisa investir na prevenção, porque a prevenção, além dela ser muito melhor para os indivíduos e para as pessoas que vão se manter saudáveis, ela vai fazer com que a gente gaste menos e, portanto, que a gente tenha recursos para, em outros momentos de maior necessidade, o Estado possa prover assistência àquele cidadão, tá? Então, é mais um dilema que a gente tem aqui, que a gente traz para os engenheiros, que a gente traz para os profissionais que desenvolvem tecnologia, que desenvolvem medicamentos, também para os médicos, nos momentos em que forem fazerem escolhas, né? Então, assim, querida Rita, a gente tem aqui no Brasil um elenco de medicamentos, que a gente chama de RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos. Então, nós temos no Ministério da Saúde uma área específica de ciência e tecnologia, que ele observa quais são as medicações que são mais eficazes e também que o país consiga colocar à disposição de todos, e elabora uma lista de medicamentos que os médicos devem, né, prescrever no âmbito do SUS, para ter um pouquinho essa questão do olhar também para o econômico, tá? Mas, independentemente disso, nós temos diversos dispositivos legais no Brasil que permitem com que o paciente faça um processo chamado de judicialização, ou seja, eu estou doente com uma determinada patologia que ainda não tem uma medicação prevista e regulamentada aqui no Brasil, que ainda não está nessa relação, mas que existe nos Estados Unidos, tá? E eu aciono, por meio da Justiça, o Ministério da Saúde para ter acesso àquela medicação. E aí, a depender de cada julgado, de cada juiz, o Ministério da Saúde ele pode ser obrigado a me fornecer aquela medicação, que muitas vezes é uma medicação. E aí não estou aqui entrando no mérito de que a gente deve escolher dar saúde ou direito à vida para um ou para outro, mas assim, às vezes é uma medicação que uma só, ela custa o referente à medicação de milhares de pessoas de uma doença de causa básica, tá? Então existe esse dilema do que prescrever, né? De por onde começar. E aí, em farmacologia, todos nós estudamos, né? Nas drogas que são principalmente os antibióticos, né, de prescrição inicial, até por questões de resistência e tudo, mas nós temos também uma gama de possibilidades que muitas vezes elas são eficazes para os pacientes e que são menos onerosas para o Estado, permitindo assim que mais pessoas tenham acesso. Então, esse dilema
E esse desafio da gestão, ele não é resolvido apenas com os profissionais de saúde, mas também com a ajuda dos profissionais da economia da saúde e de avaliação tecnológica, tá? Mas nós todos temos que pensar sobre isso. Eu acho que é muito humano pensar sobre isso, né? De quantas pessoas eu posso, com aquele recurso, conseguir manter saudável, né? Enfim, é um dilema bastante difícil. Realmente, olha, nós estamos aprendendo mesmo muito com a doutora Manu, mas contudo, a nossa live mesmo já está na reta final. Eu gostaria que a doutora Manu desse uma diferença que existe entre, como é que entre multiprofissional e multidisciplinar. Na área da saúde, ou na área da enfermagem, neste caso, que eu gostaria de saber. Ok. Bem, um conhecimento multiprofissional é aquele conhecimento que ele precisa de diversos profissionais, de diferentes especialidades atuando, tá? Então, por exemplo, uma equipe multiprofissional, uma equipe de saúde multiprofissional, ele tem um enfermeiro, ele tem um médico, ele tem um fisioterapeuta, ele vai ter meu engenheiro ali de sistema, meu engenheiro clínico, tá certo? É multiprofissional. Uma equipe multidisciplinar é aquela equipe onde os saberes de cada um, eles conversam com os saberes do outro. Porque uma coisa é você ter uma reunião de diversos profissionais, que muitas vezes nem sabe o que o colega faz, tá? E outra coisa é você ter uma reunião de profissionais que têm saberes interdisciplinares, ou seja, eu sei até onde vai a minha competência, mas eu sei aonde ela toca a competência do médico, e o médico sabe aonde toca a minha competência, e podemos juntos fazer um plano de trabalho, um plano de cuidado para determinado paciente, no campo da gestão, que é o que a gente trabalha. Eu sei onde vai a minha competência de enfermeiro, eu sei onde vai a competência do administrador, do contador, do economista, do médico que está ali na gestão daquele hospital. Mas juntos, nós sentamos sobre um problema e com os nossos saberes de forma interdisciplinar, a gente vai construir uma melhor solução, tá? Essa é a diferença básica de ser multiprofissional, foi o que eu tratei aqui hoje, né? Trazer vários profissionais para o serviço, para a gestão da saúde. Mas, para além disso, e foi bom você colocar, a questão interdisciplinar, multidisciplinar, mas interdisciplinar, que é aquela que eu somo conhecimento. Então, não é meu conhecimento só jogado no paciente, é o meu conhecimento e o seu, e o conhecimento do paciente, tá? Atuando sobre algum problema. E eu queria, já que você falou que a nossa live já está indo para o final, falar de uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer, é que a gente tratou aqui de gestão de sistema de saúde, nesse desafio multiprofissional, e eu deixei de fora uma das pessoas mais importantes, dos sujeitos mais importantes no processo do cuidado, que é o paciente. Que não deve ser paciente, né? A gente já chama de paciente, aquele que espera pacientemente, não, ele deve ser o sujeito ativo, não só ativo no seu cuidado, gente, mas ativo na gestão do serviço. Por que eu falo ativo na gestão do serviço? As políticas de saúde pública, elas precisam escutar aqueles que são objeto da política. Ou seja, precisam escutar as pessoas que vão se servir daquele serviço. E essas pessoas, elas devem trazer seus olhares e a gente precisa aproveitar. Porque os saberes, eles são variados e a gente não pode dispensar. A gente não pode dispensar um saber ancestral da comunidade onde a gente está inserido. A gente não pode descartar de forma nenhuma uma informação daquela comunidade de demanda, de necessidade, que muitas vezes com o nosso olhar da academia a gente não enxerga, tá? Porque a conhecimento, mas ela também deixa adormecer outros. Tá? E esses outros que ficam adormecidos, muitas vezes na comunidade, ele está aflorado. Então, essa comunidade pode trazer para a gente no momento de fazer gestão. Então, gestão de sistema de saúde, a gente tem que ter comunidade junto, tem que ter conselho, tem que escutar a comunidade, tem que ter um espaço para saber, para dialogar, para saber quais são aquelas demandas. E isso eu queria deixar assim, de uma forma forte agora no final, uma vez que a gente não colocou nem no título, mas que é muito importante. Estrutura, pessoas, tecnologia e envolver a comunidade sempre nas decisões do sistema de saúde.
tá bom? Ok, doutora, muito obrigada. Eu estou aqui, estou aprendendo muito, principalmente por ser ramo da medicina. Por isso estou aqui a olhar, a professora explicar, ou a doutora explicar. Estou aprendendo muito. Mas a doutora tocou um pouquinho em questão da pandemia. Eu quero fazer uma pergunta, né? Falando da gestão do sistema de saúde, eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades em que se enfrentaram em meio à pandemia. Que nós enfrentamos na pandemia. Ok. Eu acho que não é segredo para ninguém no mundo, né? O Brasil está nos noticiários de que a condução da pandemia foi um pouco a condução dos processos para poder conter a pandemia foi um pouco diferente. É difícil falar isso porque o SUS, ele é um sistema que dá muito certo, gente, no Brasil, sabe? O sistema extremamente coordenado, a gente consegue fazer políticas importantes, embora nós tenhamos muitas fragilidades, mas o SUS, ele tem números expressivos, o SUS atende a todas as pessoas no Brasil. Tem fragilidades? Tem, mas é um sistema bom. E por que ele é bom? Porque ele é coordenado. Ele tem o Ministério da Saúde com as suas funções, os estados com as suas funções, os municípios com as suas funções. E os municípios no Brasil, eles têm muita autonomia para poder fazer ações de saúde. Eles recebem recurso descentralizado, planejam no âmbito municipal e têm autonomia. Na questão da pandemia, houve uma ruptura, vamos dizer assim, desse processo de coordenação. Tiveram algumas questões que não são muito técnicas, são mais da esfera política, mas que interferiram bastante na condução dos processos da pandemia. Então, por exemplo, houveram divergências entre divergências de alguns prefeitos. Os prefeitos, por sua vez, gozando da autonomia que a Constituição lhes dá, empreenderam alguns processos de forma autônoma. Então, nós tivemos municípios que fizeram algumas coisas diferentes e que saíram melhor, né? Tiveram outros municípios que tomaram outras decisões. Então, assim, não vai ser para a gente no futuro um bom exemplo do SUS, essa condução da pandemia, tá? Não vai ser um bom exemplo. O que tem sido um bom exemplo que a gente tem visto? Embora o Brasil ele teve um atraso na aquisição de vacinas, algumas questões também ligadas à política, que não cabe a gente aqui agora entrar nisso, mas assim, quando a vacina chega no Brasil, gente, quando chega nos lugares, no mesmo dia, a população, ela recebe aquela vacina. Então, nós temos profissionais, nós temos uma rede de saúde top, sabe? Nós temos vacinadores, nós temos rede de frio, local para poder colocar as vacinas, para condicionar, nós temos motoristas que são competentes, que levam, nós temos agentes comunitários de saúde que avisam a população, olha, a vacina chegou, hoje é o dia de vacinar tal faixa etária, e isso é feito. Então, assim, o Brasil, ele tem profissionais de saúde, profissionais que trabalham na saúde, que ajudam também, não sendo profissionais de saúde, que é aquilo que eu já expliquei, né, motoristas, pessoal da logística, nós temos pessoas fantásticas. Então, talvez o exemplo de condução da pandemia daqui, por questões políticas, não vai ser o melhor de ser contado no futuro, mas aí tá, uma vez chegando a vacina pra gente, a gente executa a vacinação, e aí eu já quero agradecer aqui esse pessoal que está à frente desse processo nos municípios. Tá? Ok, muito obrigada. Conforme a Rita já disse, né, estamos mesmo na reta final da nossa live. E para quem entrou agora, seja bem-vindo. E estamos na reta final. Mas não deixe de seguir a nossa página, Projeto Biomais, e também no Facebook, Projeto Biomais. Então, Rita, tem mais algo a dizer? Realmente, olha, eu gostaria que a doutora Manu deixasse, como é que é, vender o seu peixe, falar um pouco dos teus projetos. Ok. Eu sou auditora, né, do Sistema Único de Saúde, eu sou uma daquelas pessoas que são os olhos do cidadão sobre o sistema.
atuo no combate à corrupção, na questão da manutenção da qualidade dos serviços, esse é o propósito do meu trabalho. E, além disso, eu sou educadora, né? Eu trabalho com a questão de educação popular, eu trabalho com conselhos de saúde, eu trabalho dizendo para as pessoas de que elas têm, dizendo não, lembrando as pessoas de que todas elas têm conhecimento e que todo conhecimento, ele é útil para tudo, principalmente no âmbito da saúde. Então, assim, estou sempre disponível para fazer conversas nesse sentido, tá bom? Conversas mais leves, conversa com pessoas, inclusive, de fora da academia, porque nós precisamos levar, e é uma coisa que me encanta em vocês, eu vou vender o peixe de vocês. Vocês fazem ciência e vocês são muito leves. Outro dia eu vi alguma coisa dizendo o seguinte, por que ciência tem que ser difícil, né? Ciência não é difícil, gente. Todo mundo pode alcançar, todo mundo pode fazer, todo mundo pode ser, principalmente no Brasil hoje, a gente tem diversos programas que facilitaram que populações mais vulneráveis socioeconomicamente ascendessem à universidade. Não que a universidade seja o único caminho, mas assim, a gente pode ser médico, a gente pode ser engenheiro, a gente pode ser gestor de sistema de saúde, a gente pode ser auditor, né? E mesmo não sendo nenhuma dessas funções, a gente pode colaborar. Então, o meu peixe é esse, é falar de forma leve, de que as pessoas precisam, sim, dar sua contribuição em todos os espaços que elas passarem, tá bom? E eu quero agradecer demais a vocês por essa conversa, né? Eu vou tentar depois mandar para vocês uma coisinha sistematizada, para que se vocês precisarem para fazer alguma discussão em algum coletivo, tá? Que a conversa aqui foi meio que solta, né? Mas lembrar de que dentro da gestão do sistema de saúde são as pessoas que fazem a diferença. E quanto mais gente, com mais saberes diferenciados, agindo de forma respeitosa e interdisciplinar, a gente vai mais longe, muito mais longe, tá bom? E desejo saúde para vocês, que vocês passem também por esse período de pandemia com muita proteção, tá bom? Muito obrigada, doutora Manu. Olha, o Projeto BioMais agradece mesmo pela sua presença aqui. Volte mais, doutora Manu, nós gostamos muito, principalmente a Rita. Cecília, também gostou da doutora Manu? Eu fiquei calada, olhando a doutora explicar tudo, para que eu possa entender, e eu entendi, de certeza aprendi muita coisa. E a doutora falou o que faz, mas só que não falou a rede social. A rede social da a minha rede social. Eu vou colocar aqui para você. Eu tenho uma empresa que trabalha com consultoria. Eu vou deixar aqui. A Sandal Resolve. É Sandal Resolve com 2... Aqui. Aí, foi aí. Vocês podem seguir. Chegou aí, pronto. Rita, deixa eu falar uma coisa. Rita não, a Cecília, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos de pessoas da mecânica industrial dentro do setor saúde, sabe? Produzindo material para a gente, produzindo próteses para os pacientes, produzindo robôs para poder fazer as cirurgias, tá? A gente precisa de pessoas como você. Então, quando eu venho aqui para esse espaço, a Rita Nzinga, lindo seu nome, Nzinga, lindo. A Rita já está dentro, né? A Rita já está dentro, já vai ser médica, já vai estar aí nessa força-tarefa do cuidado, mas a gente precisa de outras cabeças que abracem a saúde e que comecem desde cedo a pensar, a saúde é um campo de trabalho, de ação, de enfrentamento, de cuidado, é um campo maravilhoso, né? Então a gente precisa de influenciadora também digital na saúde, para fazer educação em saúde nas redes sociais, tá? A ensinar a lavar a mão, a ensinar a usar máscara, né? Então a gente quer isso, a gente quer outras pessoas. A gestão do sistema não pode ficar só na mão dos profissionais de saúde, tá? Porque a gente é limitado, todos nós somos limitados. A força está na união, tá? Vai mais força, com certeza, doutora Manu. Vou apontar aqui a rede social da doutora e depois eu mando um oi. Escrevo para a doutora. Ok. E vamos lá ver o que faremos.
Muito obrigada, doutora. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito nosso convite. Conforme a Rita já disse, foi muito bom ter a doutora aqui conosco e foi explícita, explicou de uma maneira tão clara que houve poucas perguntas, porque a doutora explicou mesmo muito bem. Muito agradecemos. E de certeza virá mais convite. O projeto Biomais para a doutora. Muito obrigada. Eu não tive tempo, eu queria pedir desculpas, eu não tive tempo de me dedicar um pouco à leitura sobre o sistema de saúde da região de vocês, né? Eu sei pouco, então eu trouxe essa questão do Brasil, espero que tenha servido, sido útil, né, para que vocês possam fazer alguma ponte, estabelecer alguma conexão, mas assim, me perdoe, eu vou assistir um pouco quando vocês estiverem falando sobre o sistema de saúde da região de vocês, eu acho que vocês são de Angola, Moçambique, não sei, mas assim, conhecer mais sobre isso me interessa, tá bom? Tá bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Somos de Angola, exatamente. Somos todos, até aqui somos todos angolanos. Toda a equipe. Não, sim, sim. Eu também sou diaspórica, mas sou. Ok. Muito bom. Para quem entrou agora, já terminamos a nossa live. Siga a nossa página, por favor. Compartilhe com vossos amigos para que nossa página possa crescer. E a nossa página crescendo, haverá mais pessoas a obter conhecimento, né? Através das lives, das palestras que a gente tem realizado. Então, por favor, partilhem. E, Cecília, também esqueceste. Todo mundo que está aqui, por favor, e seguem a doutora Manu, precisa de vocês, pessoal. Eu tô sempre seguindo vocês, eu vejo todo mundo na página de vocês. Eu tenho muito carinho, gente. Assim, conhecer o Edmilson e todas as pessoas que ele representa, assim, né? Ele é um menino que me parece ser muito representativo da comunidade de Angola, aí na Rússia. Enfim, eu sou muito feliz de ter esse primeiro contato, viu? E qualquer dia a gente vai se ver, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, doutora Manu. Ok. Tá bom, então é isso. Terminamos a nossa live. Bom apetite no almoço, doutora. Obrigada, aqui. tarde. Estou no meio da tarde. Sim, nós aqui já é de noite, então bom apetite no almoço. E fique bem. Obrigada. Tchau, tchau, doutora Manu. E tchau a todo mundo. Beijo, meninas. Fiquem bem. Fiquem bem, importante. Tchau, tchau. Tchau. Olha, vou salvar a live. Salva. Salvas? Não, salvar. Se eu não salvar, eu vou salvar. Nunes, muito obrigada, Nunes.